Opa, boa noite aí pessoal que tá entrando, boa noite. Daqui a pouquinho a gente começa mais uma live aqui de segunda-feira, discussão de artigos. Hoje um artigo bem interessante aí sobre tamponantes. Boa noite, boa noite. Boa noite. Fala turma, boa noite. Eu vou entrando aí, beleza pessoal? Boa noite, tudo bem aí? Bom, vamos dando início aqui. Hoje um artigo interessante sobre o efeito de diferentes tamponantes na fermentação ruminal e respostas produtivas. Esse é um assunto que a gente encontra muito no campo e que infelizmente a gente tem poucas respostas 100% exatas sobre isso, mas um assunto bem interessante. Esse artigo nos dá algumas direções para algumas coisas, né? E para outras nem tanto. Então a gente vai discutir um pouco ao longo desse artigo alguns pontos fortes, alguns pontos fracos e algumas coisas que a gente pode usar para a nossa vida aí no dia a dia. Bom, ponto importante, quem tiver qualquer pergunta pode mandar aí nos comentários ao longo de toda a apresentação. Não precisa parar, né? Vai esperar acabar, nada disso. Vai mandando que nós vamos discutindo. Se tiver qualquer dúvida aí sobre algum ponto, alguma dúvida, sugestão, alguma coisa para complementar também, é bem-vindo. Bom, lembrando de novo que esse artigo está disponível aí no nosso link da nossa bio. Então quem não é cadastrado, se cadastra lá que vocês vão receber toda semana um artigo sobre algo aqui da nossa vida da pecuária leiteira. E sempre artigos relacionados à nutrição, reprodução, gestão, enfim, alguns temas. Beleza? Esse artigo eu estou fazendo como eu abri uma caixinha de perguntas na última semana. Teve uma pessoa que sugeriu aí saúde ruminal, vamos dizer assim, e a gente vai falar aqui hoje. Bom, então a primeira coisa é falar um pouco sobre a dificuldade de fazer esse tipo de trabalho, né? Esse trabalho foi feito com 6 animais canulados. Os animais têm uma fístula no rumen, não sei se vocês já viram isso, ou uma cânula no rumen, né, que a gente chama, que é um buraco, vamos dizer assim, no rumen para o meio externo, onde você consegue ter acesso ao rumen para poder fazer uma série de avaliações, né, de ácidos graxos e fermentação ruminal como um todo. Bom, então é um artigo com um número reduzido de animais, exatamente pelo fato de ser difícil de fazer essas cânulas ruminais, não é fácil e inclusive muitas faculdades não aprovam esse tipo de técnica hoje em dia. Porém, eles fazem isso aqui no formato de quadrado latino, que é um formato que faz com que o experimento tenha mais robustez com esse número de trabalho, com esse número de vacas, né? Então o experimento durou 66 dias, 22 dias cada vaca estava num tratamento, né? 15 dias de coleta de dados e 7 dias de mensuração de produção de leite. Então basicamente o que foi avaliado nesse trabalho foi efeito de diferentes tamponantes ruminais na fermentação ruminal e características produtivas. O que foi usado? No grupo controle foi usado o calcário, né? 0,37% da matéria seca. No grupo tratado foi um grupo com alga marinha, certo? E outro grupo com bicarbonato de sódio. Bom, essa alga marinha é uma estrutura, na verdade, do esqueleto calcificado da alga chamada, até notei aqui o nome, lembrava dele, mas não lembrava o segundo nome, Lithothanium calcareum, de uma região específica da Irlanda. Então é um resto de alga, vamos dizer assim, alga morta moída, e na base dela basicamente tem várias formas de cálcio nessa alga. Tem outros minerais também, tem a composição completa dela aqui no artigo para quem quiser ver, mas a base grande dessa alga é cálcio. Mas tem vários outros minerais também, tem um pouco de magnésio e vários outros minerais aí. Bom, mas basicamente foram esses 3 grupos: bicarbonato de sódio, grupo controle que não tinha nenhum tamponante e o tamponante com algas marinhas. Lembrando, pessoal, um ponto muito importante disso aqui é que foi feito com uma alga específica, né? Então não extrapole os resultados desse experimento para outros tipos de alga que não seja essa aqui que foi usada no experimento. Hoje a gente sabe que tem vários tipos aí e a gente não sabe exatamente se o formato é o mesmo, se é o mesmo produto, não o mesmo produto, mas a mesma base, vamos dizer assim, do produto, né? Mas se for a mesma base a gente pode extrapolar, caso não seja, não devemos extrapolar o resultado.
Bom, então o que os autores queriam entender, né? Queriam entender se esses tamponantes realmente são eficientes em controlar pH ruminal, em controlar a saúde ruminal e, consequentemente, gerar uma melhor produtividade para os animais. Bom, então forneceram esse bicarbonato de sódio, basicamente 0,8% da matéria seca. A conta aqui era numa dieta de aproximadamente 23 quilos de ingestão. Então, basicamente, a dose que se usou foi 180 gramas aproximadas de bicarbonato e 90 gramas aproximadamente de algas, certo? Então, esses eram os dois aditivos, vamos dizer assim, que foram usados, metade da dose de um pelo outro. Aqui ele não fazia uma análise econômica para a gente saber preço, etc. Mas aí vocês no mercado podem olhar e procurar. Bom, um ponto muito importante desse experimento foi feito as dietas utilizadas, a dieta utilizada era uma dieta quente, vamos dizer assim, uma dieta com o objetivo de gerar um desafio ruminal. Uma dieta que tinha 35% de forragem só na sua composição. E a gente faz hoje dietas com 60%, a gente busca cada vez dietas com mais forragens. Então esse experimento específico foi feito com uma dieta com o objetivo realmente de gerar um desafio ruminal maior. Uma dieta com 35% de forragem somente e 65% de concentrado. Aqui tem a composição da dieta, mas basicamente era feno de aveia, feno de alfafa, soja, caroço de algodão, farinha de peixe, que lá nos Estados Unidos pode usar, a gente não pode, milho moído, ureia, melaço, gordura protegida, minerais e etc. Uma dieta com 17% de proteína, 20% só de FDN efetivo e 26% de FDN total. Então, e 47% de carboidratos não fibrosos, de CNF. Então, uma dieta com o intuito realmente de desafiar os animais para entender o que ia acontecer com esses tamponantes. Estou falando sobre isso porque é muito importante a gente entender que se você usar essa mesma estratégia numa dieta com 60% de forragem, talvez você não tenha o mesmo resultado. Precisa entender onde a gente vai usar essa estratégia, onde a gente vai poder replicar esses resultados, certo? Bom, então vamos para os resultados aqui do experimento. Primeiro ponto, foi avaliado, tem uma curva aqui bem interessante, eu vou até virar para vocês aqui, se alguém tiver alguma pergunta aí pode mandar. A primeira coisa que eles avaliaram, vocês estão enxergando bem, pessoal? Se alguém puder me dar um feedback aí se enxerga bem, eu agradeço. Bom, então aqui a gente tem horas do dia e pH ruminal, em 3 grupos diferentes, né? O ácido buffer, que é a alga marinha, o bicarbonato de sódio e o controle, né? O que a gente pode ver claramente? A gente começa lá às 7 horas da manhã, né? O pH ruminal está na casa dos 6 e às 7 horas da manhã ele começa a descer. Depois da primeira alimentação, que é feita às 7 horas da manhã, o pH ruminal começa a descer, começa a cair, vai caindo e por volta aqui de 13 horas mais ou menos, o pH ruminal das vacas do grupo controle vai para baixo de 5,5. Por que 5,5? Porque 5,5 é a hora do dia, é o pH ruminal que alguns autores consideram sendo o pH onde a vaca entra em acidose subclínica aqui, né? Então, abaixo de 5,5. E uma das análises principais que a gente faz de qualquer animal que a gente quer saber se tem acidose ou não é fazer tempo abaixo de 5,5. Então, essa é uma análise boa para a gente fazer. Então, claramente a gente consegue ver aí, ó, que o pH ruminal das vacas do grupo controle desce bem mais rápido do que o pH ruminal das vacas dos grupos tratados. Esse é um ponto super importante. E mantém mais baixo por mais tempo. Então, uma vaca que não tem nenhum tamponante, independente se é bicarbonato ou alga marinha, ela teve uma queda de pH mais rápido e manteve o pH ruminal por mais tempo mais baixo. Esse é um dos principais resultados do experimento. O grupo controle manteve o pH ruminal abaixo de 5,5 por 13 horas. O grupo das algas do bicarbonato manteve o pH ruminal abaixo de 5,5 por 8,7 horas e o grupo das algas manteve o pH ruminal abaixo de 5,5 por 4 horas. Ou seja, aí a gente consegue ver os níveis de saúde ruminal, vamos dizer assim, né? Então, o que parece para a gente já por esse primeiro dado é que nesse tipo de dieta a alga teve um poder
tamponante um pouco mais interessante do que o do bicarbonato. E aqui tem alguns pontos que o autor discute sobre o porquê disso, né? O bicarbonato dissocia um pouco mais rápido e por isso ele tem um efeito, vamos dizer assim, num curto prazo melhor, mas depois a longo prazo a alga continua fazendo o trabalho de uma maneira mais eficiente. Ele dissocia mais devagar, a alga vai dissociar mais devagar, mais lentamente e consequentemente vai ter um efeito por mais tempo e um efeito mais eficiente. Vou virar de novo aqui, ó. Vocês notarem uma coisa que o autor discute no texto aqui, aqui nas primeiras horas, ó, o bicarbonato de sódio, ele demora um pouco mais para cair, né? Primeiro cai o do controle, depois cai o do ácido buffer, e o bicarbonato ainda demora um pouquinho a mais para cair. E por que ele sugere isso? Ele sugere que isso acontece porque as vacas, o bicarbonato dissocia mais rápido, ele tem um poder momentâneo e assim, mais rápido, ele faz um efeito rápido no rumen e depois esse efeito passa. Esse é o que o autor discute aqui no texto. Bom, outro ponto importante dessa curva aqui que eu mostrei para vocês, eu vou virar de novo que eu acho que o gráfico está mais interessante aqui do que eu aparecendo. Bom, então essa curva aqui, ó, o grupo controle é essa linha de baixo, então você pode olhar que ele ultrapassa a linha do 5.5 mais rápido e mantém mais baixo por boa parte do dia, né? De 1h da tarde, meio-dia mais ou menos, até 4 horas da manhã do outro dia, quando ele vai subindo o pH para os níveis novamente mais altos, né? E é normal a gente ver essas curvas de pH de rumen variando ao longo do dia, né? Normalmente a maior refeição do dia é a refeição da manhã, que os animais comem mais, né? Principalmente em dietas, em fazendas que talvez tenham uma dieta um pouco restrita em termos de volume de comida, que pode ser o que esteja acontecendo no experimento, ele não descreve isso bem, mas pode ser o que esteja acontecendo. Então aqui na primeira refeição os animais comem bastante, tem uma queda bem acentuada no pH e vão continuar comendo, né? Depois tem a segunda refeição às 4 horas, elas têm uma outra queda no pH ruminal, né? Mas não dá tempo dele voltar muito alto, então a queda é um pouco mais baixa em todos os grupos, mas demora mais para os dois grupos abaixarem o pH ruminal. Então, isso aqui mostra claramente para a gente que nesse tipo de dieta, nesse tipo de situação, o grande objetivo que era melhorar e controlar o pH ruminal foi feito pelos dois grupos, tanto pelo bicarbonato quanto pela alga. E nesse caso, pela alga foi mais bem feito que pelo bicarbonato. O pH ruminal ficou mais alto, ficou mais baixo por menos tempo no grupo da alga marinha. Isso é um ponto super importante, né? Tempo que o pH ruminal fica abaixo de 5.5. Essa é a maneira mais correta e mais, vamos dizer assim, importante da gente avaliar isso. Só que é bem difícil avaliar isso. Por que é difícil? Nesse caso, como as vacas eram fistuladas, eles conseguiram botar eletrodos lá dentro do rumen que mediam o pH ruminal a cada X minutos. Eu não me lembro mais a cada quantos minutos, e com isso você consegue traçar essa curva que eu mostrei para vocês. Quando a gente não tem vaca fistulada, às vezes a gente não consegue botar um dispositivo desse dentro do rumen, até maneiras de colocar, mas você só tiraria depois quando a vaca morresse, né? Tem alguns dispositivos que eu conheço são assim. O que a maioria dos estudos faz? Ou coletam uma amostra por via esofágica, que tem mais problema de ter contaminação com bicarbonato da saliva, etc., ou faz uma ruminocentese, que é furar o rumen ali e coletar o líquido ruminal. Mas quando a gente faz uma ruminocentese, a gente não consegue fazer seriado 10 vezes na vaca no dia, né? A gente vai fazer uma vez por dia. Então o resultado não é tão interessante. Então por isso que nessas vacas fistuladas é muito legal de ver esse comportamento do pH ruminal, como ele muda ao longo do dia. É a maneira mais adequada da gente ver e da gente entender o resultado de qualquer tampão que a gente vá usar. Beleza, esse é um ponto importante. A gente partindo aqui para uma das tabelas aqui, a terceira tabela, mas a primeira tabela com o resultado, a segunda tabela, vamos discutir ela aqui primeiro, né? A segunda tabela, tabela número 2, para quem está com o artigo, ele mostra aqui média de pH, máximo pH e o pH mínimo. E o interessante, pessoal, é que a média de pH não foi diferente entre os grupos. O máximo de pH também não foi diferente entre os grupos. Mas o pH mínimo teve uma diferença, o grupo controle foi menor do que os outros dois, mas os outros dois foram iguais. Mas o que realmente teve a diferença, e que é o mais forte nesse estudo, é o tempo do pH abaixo de 5.5. 4 horas para o grupo da alga, 7 horas e meia para o grupo bicarbonato. Acho que eu falei errado, né? Eu falei 8.7, é 7,5 para o bicarbonato e 13.8 para o grupo controle.
Então, é um bom resultado aqui para o grupo bicarbonato e para o grupo alga, principalmente, com um efeito muito positivo aqui em otimizar esse tempo de pH ruminal mais baixo. Pessoal, para quem entrou por último aí, que não viu os primeiros recados, se tiverem qualquer pergunta, pode enviar aí ao longo da apresentação, não precisa esperar chegar no final. A gente vai discutindo isso aí, tá bom? Bom, na tabela número 3 a gente tem os resultados que todo mundo espera, né? Que é os que mais esperam. E aí? Melhorou o pH ruminal, mas aumentou leite? Aumentou sólidos? Foi bom no final das contas financeiramente para a fazenda? Porque realmente, se a gente mexer no pH ruminal e não tiver nenhum efeito secundário, né, talvez não tenha essa necessidade. Mas os dados são bem interessantes aqui também. Então eu vou falar para vocês os resultados dos grupos aqui, né? Deixa eu dar uma aumentadinha nessa tela aqui para ver se fica melhor eu mostrar para vocês. Bom, vou virar aqui. Aqui a gente tem os dados de consumo de matéria seca, produção de leite, produção de gordura, leite corrigido para gordura, leite corrigido para energia, proteína, leite, lactose e etc. Bom, a primeira coisa que a gente vê, como é que é interessante, né? Assim, essa dieta foi formulada para 23 kg de matéria seca. E os autores acertaram bem próximo aí, né? Foi um manejo interessante, ó. O grupo da alga 23,3, bicarbonato 24,2, comeu um pouco mais, e o controle 23,1. Apesar do bicarbonato ter comido mais, não teve diferença estatística no consumo. Então, basicamente, os 3 grupos comeram o mesmo tanto, certo? Aqui a gente tem depois um outro dado que é abaixo, que é a produção de leite, em quilos de leite por dia. Aqui um resultado muito significativo e muito importante, né? Bicarbonato 29 litros, alga 31,8, controle 27,6. Então, estatisticamente diferente todos os 3 grupos. Então, basicamente o que aconteceu foi: o grupo controle foi o que menos produziu, seguido do bicarbonato, e com a maior produção o grupo da alga. Bom, essa diferença na produção se manteve também, mesmo quando a gente faz a conta do leite corrigido para gordura, né, que faz sentido, do leite corrigido para energia também. E quando a gente olha a composição do leite também foi melhor em termos de gordura para os 2 grupos que tamponaram o rumen, né? O grupo de bicarbonato e do grupo com alga tiveram mais gordura no leite do que o grupo controle. É outra coisa que faz muito sentido, né? Quando a gente pega o mecanismo de queda de gordura no leite. Por que é um dos motivos de cair gordura no leite, né? É quando a gente tem biohidrogenação incompleta no rumen, né? E essa biohidrogenação, para ela ser completa, ela é melhor, vamos dizer assim, as bactérias fazem melhor essa biohidrogenação quando tem um pH um pouco mais alto. Quando você tem pH muito mais baixo, as bactérias responsáveis por essa biohidrogenação funcionam menos e, consequentemente, você tem mais riscos de biohidrogenação incompleta e mais riscos de ter uma queda na gordura no leite. Foi o que exatamente aconteceu nesse trabalho. Vacas que não estavam sendo tamponadas, né, que não tinha recebido nenhum dos 2 tamponantes, tiveram gordura no leite mais baixo. Interessante que a gordura no leite mais baixa desse experimento foi 3,8, né, do grupo controle. Nos 2 tratados, 4,2. Então, só a gordura em si, só o número absoluto dela, não mostra pra gente exatamente, né, se você tem ou não um problema com acidose subclínica. Mas, olha, pensando principalmente nesse experimento aqui de vacas de 30 litros de leite praticamente, com gordura de 3,8 e com bastante acidose subclínica. Beleza? E aí, pessoal, tem um número que é o mais importante aqui, né, que é o que a gente chama de eficiência. Esse número é fantástico, é o número que a gente mais tem que olhar. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? O que é esse número aqui, ó? Eficiência, que é basicamente o leite dividido pelos quilos de matéria seca. Então isso aqui basicamente mostra pra gente assim, quantos litros de leite a vaca produziu por quilo de matéria seca que ela comeu. Mostra quão eficiente esse animal foi em transformar comida em leite, né? Então as vacas do grupo com alga foram as mais eficientes. Elas gastaram 1,3 a cada quilo de comida, elas produziram 1,36 litros de leite. No grupo controle, 1,20, 1,19. E no grupo bicarbonato, 1,20. Exatamente igual ao grupo controle. Como o bicarbonato comeu mais, ele teve uma eficiência igual ao do grupo controle, mesmo o grupo controle produzindo menos leite.
Isso é muito importante, pessoal, principalmente nos dias de hoje, que a gente está falando aí de preços altíssimos de milho, soja e etc, né? Ter eficiência alimentar é fundamental. Dividir o que a produção de leite dividido pelo consumo, a gente sabe qual que é a eficiência desses animais. Esse é um número bastante importante a gente olhar nas fazendas, né? E quanto mais alto, melhor. Tanto que a gente vê nas fazendas, no lote de alta, ele é sempre muito maior do que nos lotes de baixa. Quer dizer o que? Essas vacas são mais eficientes em transformar alimento em leite. E esse é o grande objetivo quando a gente alimenta uma vaca, né? A gente dá comida para ela dar leite para a gente. Quanto mais eficiente ela for em fazer isso, mais chances de ganhar dinheiro a fazenda tem. Bom, esses são pontos super importantes então que a gente discutiu. Produção de leite melhor para o grupo controle, para os grupos tratados, tamponados e principalmente para o grupo de alga, certo? Que foi tamponado com alga, e a gente acredita muito que tem uma relação grande com manter esse pH ruminal mais baixo por mais tempo. Bom, e a última tabela do artigo, né? Esse é um artigo relativamente curto, então se vocês tiverem perguntas pode ir mandando, senão a gente vai acabar um pouco mais rápido aqui. Mas a última tabela mostra a quantidade de ácidos graxos voláteis, né? E aqui a gente explica muita coisa nesse artigo, né? A gente explica o porquê de esses dois tamponantes trabalharem bem no pH ruminal e, consequentemente, melhorar o número de horas abaixo de 5,5, melhorar o ambiente ruminal, fazer com que os animais sejam mais produtivos e mais eficientes. Então, o primeiro número que a gente vê aqui em termos de ácidos graxos voláteis é que teve um aumento no total de ácidos graxos voláteis, né? A vaca precisa desses ácidos graxos para fazer leite, né? Então, ele aumenta, ela tem mais chance de produzir leite, né? Bom, outro ponto importante é que teve um aumento na relação acetato-propionato, né? Essa relação acetato-propionato foi aumentada. O que quer dizer isso? Que nos grupos tamponados, principalmente no de alga, e todos esses números que eu estou falando para vocês, basicamente é assim: o controle é o pior, o bicarbonato é no meio e a alga é melhor. Quase todas as respostas desse experimento foram nesse sentido. Bom, então a relação acetato-propionato foi melhor no de alga, seguida do bicarbonato, seguida do grupo controle. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa vaca produziu uma quantidade maior de acetato, que normalmente tem uma relação grande com a digestão de fibras, né? E por isso que a gente liga muito a saúde ruminal. E a gente sabe que em pHs mais altos e pHs mais adequados, as bactérias fibrolíticas tendem a funcionar melhor mesmo, né? Então essa é uma das explicações que o autor dá aqui pra gente para ter mais acetato, né? As bactérias, a vaca teve um pH mais alto, com isso as bactérias fibrolíticas funcionam mais, tem uma ação melhor, digerem melhor a fibra, tem mais acetato e mais ácidos graxos voláteis como um todo. Um outro ponto bem interessante desse trabalho é que a quantidade de ácido lático foi muito maior no grupo controle, né? O ácido lático é um ácido que abaixa bastante o pH, um ácido bastante forte, e ele acontece muito quando os animais têm já desafios no pH de rumen. Então é basicamente assim: o pH de rumen começa a cair, as bactérias produtoras de ácido lático começam a funcionar mais e produzir mais ácido lático, e aí diminui mais ainda esse pH ruminal. Esse é o caminho que funciona aqui pra gente, certo? Então assim, a gente que funciona na vaca, na verdade, né? A vaca tem o maior pH, vai diminuindo o pH ruminal, as bactérias produtoras de ácido lático funcionam melhores naqueles pHs mais baixos, mais do que as outras, e começam a produzir uma quantidade maior. Então as vacas do grupo controle produziram mais do que o dobro do que as vacas, na verdade mais do que o dobro exatamente, 1,54 contra 0,6 de ácido lático. E esse ácido lático é um ácido muito potente em abaixar realmente o pH, então diminui mais o pH ainda, e aí começa a ter mais problemas de absorção nas paredes ruminal, e começa a ter problemas secundários também, que a gente pode ter de longevidade e etc. Botei uma pergunta aqui que mandaram no privado, que eu nem sabia que tinha isso. Legal esse negócio. Rodrigo Chaves, aparece a pergunta para vocês aí agora ou não, só para mim? Nem sabia que tinha isso, é meio novo. Favor repetir a informação da composição dos tamponamentos do grupo. Bom, o grupo controle não tinha nada de tamponamento, né? Tinha calcário no lugar do tamponamento. O grupo tratado com bicarbonato tinha 0,8% de bicarbonato, 180 gramas aqui nesses grupos aproximadamente. E o grupo da alga tinha 0,4% de alga, 90 gramas aproximadamente de alga. Beleza?
Bom, então basicamente o que a gente achou foi isso aqui nesse experimento, né? Então as vacas acabaram sendo mais eficientes em produzir leite e ter bons resultados. Bom, pessoal, o que é o resumo desse trabalho? Se não tiver pergunta, a gente vai finalizar bem mais cedo hoje, mas se tiverem, pode ir mandando pra gente. Bom, o que foi um resumo desse trabalho? Trazendo aqui, a grosso modo, e trazendo para a nossa realidade, né? Vacas com baixa oferta de forragem tem necessidade de um tamponante. Aqui eu acho que muito bem marcado isso, né? Dietas com 35% de forragem, dietas desafiadoras, tem necessidade de usar um tamponante. Quando isso acontece? Cara, hoje, por exemplo, está acontecendo em fazenda que eu trabalho. A gente tem um desafio grande de falta de silagem por falha no planejamento ou falha na quantidade produzida, etc. Eu vejo muitas fazendas com isso e às vezes a gente é obrigado a trabalhar com baixa forragem na dieta, né? Porque pode falar, Lucas, mas esse artigo não serve para nada, porque hoje a gente tem trabalhado muito com alta forragem. Esse é um grande caminho que a gente tem seguido, né? Trabalhar com mais forragem. Eu acho que boa parte dos nutricionistas tem buscado isso. A gente sabe que dá mais saúde para o animal, que pode dar mais longevidade, mais produtividade, inclusive a longo prazo, né, obviamente. E a gente tem trabalhado muito com isso. Mas algumas vezes chega para a gente a não opção de usar muita forragem. Fala, pô, Lucas, você tem X quilos por vaca, porque é o que eu tenho para usar. E aí um tamponante vai muito bem. Em dietas de alta forragem, principalmente se eu tiver outras forragens, a não ser silagem de milho, a gente tem que pensar um pouco mais sobre o tamponante com efeito realmente de modular pH ruminal, que pode ser interessante também dependendo da produtividade do animal. E aí vamos entrar em outro assunto, né? Que eu acho que a gente já discutiu em outras lives, que não é o grande ponto daqui. Se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, a gente pode até discutir. Mas basicamente o que a gente está discutindo no artigo é em dietas de baixa forragem. 47% de carboidrato não fibroso nessa dieta. O uso de tamponantes teve um efeito muito bom e muito marcado. O que é o mecanismo? Aumenta a relação acetato-propionato, ou seja, produz mais propionato, diminui a produção de ácido lático, que é um ácido muito potente, em abaixar mais ainda o pH o pH do rumen, fala pH de urina, o pH do rumen. Com isso, o tempo de pH ruminal abaixo de 5,5, que é o tempo crítico aí, que a gente chama de acidose subclínica, o SARA, subacuto ruminal acidose, né, que é o SARA do inglês. Também é um ponto muito importante de olhar, né? Saiu lá de 13 para 7 para 4, né? 13 no grupo controle, 7 horas no bicarbonato e 4 horas na alga, né? Com isso, teve uma maior produção de leite com maior produção de sólidos e principalmente uma maior eficiência. Então, a grande resposta desse trabalho é o seguinte: se você trabalhar com um tamponante, mantendo saúde ruminal, mantendo um pH de rumen mais adequado, você vai ter mais saúde ruminal, mais leite e mais dinheiro no bolso, né? Porque a vaca acabou comendo o mesmo tanto e dando mais leite. Isso a gente chama de eficiência. Ela fica mais eficiente em transformar transformar comida em leite. Esse é o grande ponto. Então, eu acho que uma recomendação clara aqui desse trabalho vai trabalhar com dieta com baixa forragem, use tamponante, que a gente tem chances boas de ter bons resultados. Tem uma pergunta aqui do José Guilherme. Boa noite, Lucas. Qual a sua opinião sobre tamponantes comerciais prontos, sobre os de forma pura como citados hoje? José Guilherme, cara, a gente tem várias opções de tamponantes puros muito bons. Inclusive a gente tem alguns já com bicarbonato e alga junto, por exemplo, né? Então, assim, o grande ponto é importante você pedir para a indústria que está te vendendo aquilo um estudo sobre isso, né? Tem tamponantes, por exemplo, que tem algumas indústrias que vendem que existe um segredo de mercado, né? Que a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro, mas que é um tamponante da empresa X. O que eu acho importante é você pedir uma informação sobre tem estudo mostrando isso, o que tem de pesquisa, em qual situação a gente tem essa pesquisa. Mas, por exemplo, se é um tamponante baseado em alga como essa, bicarbonato, você já tem um resultado aqui, já dá para você ter uma ideia do que esperar. Mas sempre muito importante, pessoal, pedir a informação do tamponante em questão. Eu vejo isso bastante no campo hoje, Zé Guilherme, que são várias pessoas vendendo um tamponante X e sem muita informação daquilo, né? Botou um monte de coisa junto e talvez não funcione tão bem. A gente não tem certeza disso. Importante sempre que você for perguntar sobre o tamponante para qualquer pessoa que esteja te vendendo, é tentar entender
se o experimento que foi feito, se os trabalhos, as fazendas que usam são semelhantes à realidade que você vai usar. Porque você me perguntar aqui assim, Lucas, você acha que a gente replicaria os resultados desse experimento se eu tivesse com uma dieta com 60% de forragem? Eu acredito que não. A gente tem chance de ter benefício? Temos várias chances de ter benefício, mas não tão grandes como esse, provavelmente. A gente teria outros benefícios, né? Um aumento talvez um pouco mais discreto em produção de leite, ou um aumento um pouco mais discreto em gordura, nada tão acentuado como esse aqui, né? Que aumentou praticamente 4 litros de leite e aumentou 0,4 pontos de gordura. Então é muito importante a gente entender se a realidade feita também é boa. Mas respondendo a sua pergunta de uma maneira mais simples, tem muitos produtos bons no mercado que tem informação legal. Mas sempre peça informação daquele produto em questão e entenda se ela está numa questão semelhante, numa maneira semelhante à sua, usada numa fazenda semelhante à que você quer usar. Bom, Léo de Castro, Lucas, beleza? Será que a dose influencia? Tipo, 1% da matéria seca em bicarbonato e a diferença de preço entre bicarbonato e água? Será que se o bicarbonato for mais barato, uma quantidade maior não melhoraria o resultado? Bom, ótimas perguntas. Eu particularmente, quando trabalho com bicarbonato, eu uso 1% da matéria seca. Eu prefiro chegar nesses níveis aí. E talvez, se esse experimento tivesse chegado em 1% de matéria seca, poderia ter um resultado um pouco mais semelhante. Eu não sei qual que é o preço dessa alga aqui hoje. Se tiver alguém que sabe o preço, puder falar pra gente aí, seria interessante. Mas normalmente, e eu acredito que talvez esse tenha sido o motivo, o que o pessoal faz? Eles fazem os experimentos baseando doses que vão ser semelhantes em termos de preços. Então talvez esse tenha sido um dos pontos desse experimento, que ele usou 0,8% na matéria seca. Ele não explica aqui no texto porquê dessa dose, né? Em nenhum dos dois produtos ele fala porquê das doses recomendadas, mas a gente pode ser que a gente tenha outros resultados sim, mas para isso precisaria de outro experimento. Eu basicamente continuo usando 1% da matéria seca de bicarbonato em vez de usar 0,8%, porque eu acho que faz mais sentido pelos trabalhos que existem e tal. Mas a gente não sabe se isso aí seria, por exemplo, igual a alga, se tivesse chegado nesse valor de bicarbonato, né? O que a gente tem aqui hoje é que 0,4% dessa alga em questão, né, totânio calcário, foi melhor do que 0,8% de bicarbonato. Não dá para extrapolar muito mais do que isso, beleza? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, se não tiverem mais uma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço demais, um artigo muito importante, muito interessante. Essa live vai ficar salva também aqui no nosso perfil no Instagram. Se tiverem sugestão de outros artigos, quiser mandar para a gente algum artigo para a gente discutir na próxima segunda, pode mandar também, só fazer o contato aí via direct e mandar alguma sugestão de tema e etc. E lembre-se de se inscrever aí no nosso link da bio para poder receber toda segunda os artigos. Beleza, pessoal? Obrigado a todos, boa noite e até a próxima.